Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril, é o primeiro dia útil depois dos mega feriados por causa da Covid no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Brasil passou das 330 mil mortes pela doença, mas por outro lado deve ultrapassar hoje os 20 milhões de vacinados. Você vai ver também nessa edição que o Chile fechou as fronteiras do país e manifestantes protestaram contra as restrições na Alemanha. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a volta às aulas presenciais das escolas públicas e particulares da capital do estado. A decisão é do juiz Roberto Câmara, do Plantão Judiciário do Rio, depois de um pedido de um grupo de vereadores. O retorno das atividades administrativas estava previsto para hoje e as aulas presenciais voltariam na terça-feira. O governo britânico informou que planeja testar um sistema de passaporte sanitário na Inglaterra já em abril. Esse formato já é adotado em Israel e em Nova York, nos Estados Unidos. A medida permitiria a retomada de atividades muito afetadas pela pandemia, como jogos de futebol com público e os eventos em recintos fechados. O plano vai ser detalhado hoje pelo primeiro-ministro Boris Johnson. O projeto inclui um certificado de status de Covid-19, que indica se uma pessoa foi vacinada, é negativa ou tem anticorpos para permitir reuniões com muitas pessoas. O passaporte não deve ser exigido nos transportes públicos nem em comércios essenciais, além de bares quando voltarem a abrir. A partir de meados de abril, vai começar a ser testado em ocasiões como a semifinal e a final da Copa da Inglaterra de futebol, uma noite em uma boate e uma conferência em Liverpool. O projeto foi recebido com hostilidade por mais de 70 deputados britânicos de todo o espectro político, que o consideraram discriminatório. Muitos países avaliam a possibilidade de criar algo parecido e alguns já colocaram um projeto do tipo em prática, como a China. Já que no Brasil, depois da prorrogação da fase emergencial que fechou os shoppings em São Paulo, o setor fez um apelo ao governador do estado, João Dória, para que ele permita a reabertura dos estabelecimentos. As projeções dos empresários indicam que as medidas já comprometeram o desempenho do segmento esse ano. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, o único estado que vai manter os shoppings fechados é São Paulo. De acordo com Glauco Mai, presidente da entidade, o segmento está tentando conversar com o governo estadual para defender que o espaço de compras é seguro. Segundo o Mai, o setor criou protocolos, campanhas, tecnologias e investiu milhões para adequar o ambiente dos shoppings à pandemia. Mas os critérios de seleção do governo desconsideraram o esforço, enquanto outras atividades, como hotelaria, tiveram limitações menos duras na fase emergencial. O representante projeta que o desempenho do ano inteiro de 2021 já está comprometido pela pandemia. Já o governo paulista, que após os primeiros sinais de que o número de novas internações por Covid-19 no estado parou de crescer, projeta que o comércio de rua no estado será reaberto a partir do dia 26. A atual fase emergencial, prevista para durar até o próximo dia 11, não deverá ser renovada e o estado passará para a fase vermelha, que ainda prevê restrições, como restaurantes funcionando em esquema delivery, sem consumo no local, por mais 2 semanas. Depois disso, a projeção é voltar para a fase laranja, que já é possível abrir lojas e restaurantes. O estado de São Paulo começa hoje a vacinação contra a Covid-19 de profissionais da segurança pública. Começou na última sexta-feira a imunização dos idosos de 68 anos e dos trabalhadores do serviço funerário. E na próxima semana vai ser a vez dos 350 mil profissionais da educação com mais de 47 anos. A Confederação do Comércio emitiu um comunicado em que defende o investimento em protocolos sanitários e fiscalização para não ter que fechar lojas e acabar com os empregos. Segundo José Roberto Tadros, o presidente da Confederação, é preciso garantir a vida e também a sobrevivência dos negócios, enquanto todos os brasileiros não forem imunizados. A melhora no mercado de trabalho e a retomada da atividade econômica tem impactado na economia norte-americana depois do país superar a fase mais crítica da pandemia. O Departamento do Trabalho revelou aumento de mais de 900 mil postos de emprego no mês de março. A economia dos Estados Unidos somou 916 mil postos de trabalho em março, o maior aumento desde agosto.
A taxa de desemprego chegou a 6%, 0,2 pontos percentuais a menos do que em fevereiro, de acordo com informações do Departamento de Trabalho. Apesar disso e da recuperação da economia com a diminuição de restrições para a Covid-19, há 8.400.000 postos de trabalho a menos do que antes da pandemia. O Escritório de Estatísticas informou que o crescimento do emprego foi generalizado em março, com ganhos no setor do lazer, hotelaria, construção e educação pública e privada. Os números superaram as expectativas dos analistas e refletem a recuperação graças à ampla campanha de vacinação. O desemprego é um sinal vital chave sobre a situação da economia e o dinamismo da recuperação. De acordo com o governo, a melhora no mercado de trabalho reflete a contínua retomada da atividade econômica, que havia sido interrompida pela pandemia. De acordo com a revista Veja, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse que o ex-presidente Michel Temer agiu com força pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A confidência está no livro Tchau, Querida, o Diário do Impeachment, que será lançado no próximo dia 17, com uma série de revelações que também envolvem o ex-presidente Lula. Eduardo Cunha foi preso pela Operação Lava Jato e condenado a 14 anos e meio de prisão por corrupção passiva por crimes envolvendo a Petrobras. A prisão é preventiva por lavagem de dinheiro e evasão de divisas por recebimento de propinas em contas mantidas na Suíça. Cunha está em prisão domiciliar desde março, com tornozeleira eletrônica por conta do coronavírus, já que faz parte do grupo de risco. Segundo reportagem da revista, Eduardo Cunha vai revelar em seu livro que viu o então vice-presidente Michel Temer negociando cargos para que os deputados votassem pelo impeachment de Dilma. E ele queria ser reeleito, mas apareceu a Lava Jato. O presidente Lula teria prometido ajudá-lo junto ao STF, mas não estava conseguindo, nem dando apoio à vitória de Cunha para um novo mandato. Por isso, o ex-presidente da Câmara deu prosseguimento ao processo de impeachment que ele diz que poderia brecar, mas não o fez e Dilma perdeu o cargo. Eduardo Cunha acha que errou porque foi obrigado a arcar com as consequências. Mas ele não teria sido o único que gostaria de voltar atrás nessa história. No livro, Cunha detalha uma reunião secreta em que o ex-presidente Lula teria confessado o arrependimento por ter patrocinado a reeleição de Dilma. O setor de imóveis entrou na mira dos investidores. O trabalho remoto está incentivando as vendas e, para aproveitar a nova onda, os empresários projetam um crescimento de 3 bilhões de reais neste ano para o mercado. Esse movimento é o resultado da adoção em larga escala do home office, que fez as pessoas trocarem o gasto com serviços pelo consumo de itens para deixar a casa mais confortável. Como sempre, existe um efeito colateral. Hoje as linhas de produção de imóveis não são tão automatizadas como as de veículos. O processo de montagem, em muitos casos, é artesanal, mas com o aumento da demanda, menos funcionários nas linhas de produção e turnos mais curtos, criou-se um gargalo na entrega. Por conta dos protocolos de segurança contra a Covid, o prazo de entrega chega a 3 meses. Mas não tem problema, o cliente espera. E como o trabalho é online, a compra também é. As vendas pela internet nas maiores empresas de imóveis mais que dobraram no ano passado. E baseado nos dados do IBGE, que mostram que no ano passado a venda de imobiliário movimentou 62 bilhões de reais, que foi quase o mesmo valor de 2019. O setor aposta em um resultado 3 bilhões maior. Mesmo com os problemas provocados pela falta e encarecimento de matéria-prima, que naturalmente contamina o preço final de qualquer produto, os números provam que este foi um dos que mais resistiram aos efeitos da pandemia até agora. No ano passado, enquanto a produção e as vendas cresceram, o setor de serviços, que é o que mais gera riqueza para o país, caiu quase 8%. Depois do intervalo, você vai ver que na Alemanha, manifestantes protestaram contra restrições por causa da Covid. A gente volta já.
Estamos de volta a 8h44 no horário de Brasília. O país ultrapassou a marca de 330 mil mortes pela Covid-19. Mais de 30 mil diagnósticos da doença também foram confirmados em 24 horas. O Brasil registrou 1.240 óbitos nas últimas 24 horas. E segundo o Ministério da Saúde, o total já é de 331.433 vítimas da Covid-19. Também foram mais 31.359 casos diagnosticados de um dia para o outro. E o total já passou de 12.984.000 casos confirmados. A média móvel de mortes pela Covid em 7 dias no Brasil registrou a terceira queda seguida e foram contabilizadas 2.747 mortes por dia. As quedas estão ligadas ao feriadão. Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias apresentou tendência de queda e está em 64.324. O pico foi em 27 de março, quando a média móvel atingiu mais de 77 mil casos. Já no mapa da variação por estados, podemos verificar que o aumento nos casos fatais pela Covid-19 aparece em 13 unidades da federação: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Desta vez, 10 estados registraram estabilidade: Acre, Alagoas, Bahia, Goiás, Pará, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Já em queda aparecem agora 4 estados: Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul e Roraima. Mais de 24.910.000 doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 19.510.000 pessoas foram imunizadas com a primeira dose. Isso equivale a 9,21% da população. Mais de 5.400.000 pessoas receberam a segunda dose da vacina. O dia em São Paulo amanheceu frio, mas os termômetros podem marcar 26 graus hoje. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil. A umidade aumenta no sul do Brasil. Muitas áreas de instabilidade se espalham no oeste gaúcho, sudoeste do Paraná e chove a qualquer hora. Os ventos úmidos que sopram no mar espalham bastante nebulosidade e chuva entre o litoral de Santa Catarina e o Paraná. O tempo segue firme no interior catarinense, sul, centro e norte do Paraná. O ar seco atua em quase todo o estado de São Paulo, sul de Minas, no norte e noroeste da Bahia, sul e leste do Piauí, oeste de Pernambuco e oeste de Alagoas e Sergipe. Não chove. Já o sol aparece com chuva rápida nesta segunda-feira sobre o interior do Ceará, do Rio Grande do Norte, na Paraíba, leste de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Na região norte do Brasil, quase todas as áreas têm períodos de sol, com pancadas de chuva com raios, que podem acontecer principalmente à tarde e à noite. O tempo fica mais instável, com chuva a qualquer hora no oeste do Acre, extremo oeste do Amazonas, em Roraima, leste e norte do Amapá. No centro-oeste, o tempo quente e úmido predomina e ocorrem pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, exceto no leste de Mato Grosso do Sul. A temperatura mínima prevista é de 15 graus em Curitiba, 16 graus em Belo Horizonte e 18 graus no Rio de Janeiro. Faz calor nesta segunda-feira sobre a maioria das áreas brasileiras. As maiores temperaturas são registradas em Cuiabá, com 35 graus, Campo Grande e Teresina, com 34 graus. Um decreto do presidente Jair Bolsonaro abriu espaço para as distribuidoras de energia adiarem os pagamentos pela compra da produção da hidrelétrica binacional de Itaipu. A maior geradora de energia elétrica do mundo é responsável por quase 11% do que é consumido no Brasil. E tudo que ela vende é pago pela cotação do dólar. A medida deve permitir que esse ano as contas de luz tenham um reajuste médio menor do que os 9% previstos. O governo do Ceará decidiu prorrogar o decreto de medidas restritivas mais severas no estado. O decreto, que estava em vigor desde o dia 12 de março, agora foi estendido até o dia 12 de abril e proíbe a abertura do comércio não essencial.
Além do Ceará, Santa Catarina também vai estender as restrições até o dia 12 de abril. Já no estado do Rio de Janeiro, as medidas vão até quinta-feira, dia 8, e a previsão é de que o comércio não essencial volte a abrir a partir da sexta-feira, dia 9. O Chile fechou as fronteiras durante todo o mês de abril. A medida começou a valer hoje e restringe a saída de chilenos e estrangeiros que moram no país. E também restringe a entrada de estrangeiros. O motivo é um aumento no número de casos de coronavírus no país. A companhia aérea, que é chilena e brasileira, a Latam Airlines, informou que vai cancelar grande parte dos voos internacionais, tanto para entrar quanto para sair do Chile, depois desse anúncio do fechamento das fronteiras. O país registrou na quinta-feira da semana passada um recorde de casos, 7.800, além de 193 mortes. Milhares de pessoas se reuniram em Stuttgart no fim de semana para protestar contra as medidas sanitárias na Alemanha, mesmo com a preocupação de uma terceira onda de contaminações pelo coronavírus. A maioria dos manifestantes não usava máscaras. A multidão se reuniu em uma praça depois de marchar pelo centro da cidade. A polícia informou em nota que não houve registro de incidentes graves, mas os participantes do protesto ignoraram os repetidos pedidos de respeito às normas de saúde, incluindo o uso de máscaras e o distanciamento social. O movimento contrário às medidas tomadas para limitar a propagação do coronavírus tem se manifestado regularmente na Alemanha desde o início da pandemia. Entre 15 e 20 mil pessoas se reuniram em Kassel em 20 de março, levando a confrontos com a polícia. A mobilização ocorre enquanto a Alemanha debate um endurecimento das medidas contra o surto de novas infecções. A chanceler Angela Merkel é a favor de medidas rígidas de contenção do vírus. Hoje, as gigantes de tecnologia Tesla e Google correm para colocar em circulação os veículos autônomos, aqueles sem a necessidade de um motorista. Mas um professor sul-coreano já tinha desenvolvido um veículo desse tipo há quase 30 anos. O automóvel de Han Min-hong, de 79 anos, surgiu em 1993. Sem ninguém ao volante, o veículo percorreu 2 anos depois a autoestrada mais movimentada do país ao longo dos 300 quilômetros que separam Seul da cidade portuária de Busan. Ele foi sentado no banco de trás. Mas sem interesse, o governo deixou de financiar os experimentos na Universidade da Coreia. Agora, Han tem apenas um funcionário e desenvolve sistemas de alerta para veículos autônomos. No ano passado, a gigante Tesla anunciou que estava muito perto do nível 5 da tecnologia de condução autônoma, o que corresponde à autonomia total. Para Han, trata-se de um nível comparado ao alcançado por seus trabalhos nos anos 1990. Claro que a Tesla investiu muito mais dinheiro nos testes, assim suponho que deve ser mais sofisticado, mas não deve ter muita diferença quando se trata de funcionamento básico. A Universidade da Coreia classifica Han como pioneiro e herói da cena internacional da inteligência artificial. O sul-coreano também concebeu o primeiro sistema de navegação automotiva do país e um mini helicóptero antes dos drones. O sonho dele é ver um modelo Tesla e o seu circularem por uma estrada estreita e sinuosa que passa sobre uma montanha ao norte de Seul. Como a Tesla é considerado o melhor automóvel do mundo, se houvesse possibilidade, gostaria de comparar a nossa tecnologia com a deles. Han afirma que a verdadeira autonomia em matéria de condução é quase inalcançável, já que os carros não podem se adaptar tão bem diante de imprevistos. Para ele, esses veículos seriam amplamente usados no transporte de mercadorias e nem tanto de pessoas. O Egito parou no fim de semana para ver um desfile sem precedentes nas ruas do Cairo. As múmias de 22 faraós do Egito Antigo, incluindo Ramsés II e Hatshepsut, foram conduzidos pelas ruas do Cairo até sua nova morada, o Museu Nacional da Civilização Egípcia, ao sul da capital, que será inaugurado no domingo. Sob estrita vigilância policial, o desfile dourado dos faraós, a bordo de veículos que imitavam carros fúnebres da época, cruzou em 30 minutos os 7 quilômetros que separam a Praça Tahrir, onde fica o Museu Histórico, e o Novo Lar. Os egípcios puderam acompanhar pela TV estatal o desfile dos 18 reis e 4 rainhas.
Em ordem cronológica, o faraó Sequeneretá, do século XVI a.C., da 17ª dinastia, abriu o cortejo, encerrado por Ramsés IX, do século XII a.C., da 20ª dinastia. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, afirmou em um comunicado que a transferência das múmias era o culminar de um longo esforço para preservá-las e exibi-las melhor. A maioria das 22 múmias descobertas perto de Luxor, no sul do Egito, a partir de 1881, não saiu do museu no centro do Cairo desde o início do século XX. As peças foram transportadas cada uma dentro de um tanque especial com o nome do soberano e dotado de mecanismos de absorção de impactos em uma envoltura que contém nitrogênio para conservá-las. Passados anos de instabilidade política após a revolta popular em 2011, que afetou gravemente o turismo no país, o Egito procura uma maneira de incentivar o retorno dos visitantes, em particular promovendo a cultura. O anúncio do desfile dourado agitou as redes sociais e muitos internautas associaram as recentes catástrofes ocorridas no Egito a uma maldição dos faraós, que teria sido provocada pelo deslocamento das múmias. Em uma semana, o Egito registrou o bloqueio do canal de Suez por um navio cargueiro, um acidente ferroviário que deixou 18 mortos em Sohag e o desabamento de um prédio no Cairo que provocou a morte de pelo menos 25 pessoas. A maldição já havia sido evocada nos anos 1920, depois da descoberta da tumba de Tutankhamon, seguida das mortes consideradas misteriosas de membros da equipe de arqueólogos. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, às 10 da manhã, no horário de Brasília, você confere outras informações e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia e boa semana.